O sermão que será lido hoje foi escrito pelo Dr. Ruben Bredenhoff. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4. Vamos ler o capítulo inteiro. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não o passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olham direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos abrir também na leitura para ler o livro Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12, versículo de 1 a 13. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis demasiado em vossa alma. Ora, vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, reestabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos agora, por fim, então, ler apenas os versículos da pregação de hoje. Provérbios 4, de 20 a 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olham direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Oremos. Senhor, nosso Pai que estás no céu, damos graças a Ti porque mais uma vez poderemos nos deleitar na exposição da Tua palavra. Damos graças a Ti porque o Senhor tem colocado ministros fiéis em igrejas fiéis para nos providenciar a Tua palavra. Damos graças a Ti porque podemos estar aqui hoje ouvindo a Tua palavra. Senhor Deus, clamo a Ti para que o Senhor permita ao Teu povo aproveitar esta palavra para crescer, para serem edificados, para fazerem com que a Tua igreja seja mais firme. Que o Senhor também permita que eu, na minha insignificância, seja um instrumento eficaz para a exposição da Tua palavra, que nenhuma fraqueza ou defeito meu possam atrapalhar o Teu povo de serem edificados, de ouvirem a voz de Cristo, o nosso Salvador. Guia esta pregação para que ela glorifique o Teu santo nome e traga frutos ao Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados do Senhor, sabemos que alguns de nós estão envolvidos na área da saúde. Não só aqui nesta congregação, mas em todo o povo do Senhor, temos médicos, enfermeiros e outros profissionais
que trabalham em hospitais, clínicas e também em asilos, casas de repouso. Então, para esses irmãos, a saúde e o bem-estar são o foco diário deles. Mas nós sabemos que a saúde é vital para todos, não somente para eles. Todos nós deveríamos dar atenção à saúde. Irmãos, como que vocês cuidam do corpo que Deus lhes deu? Vocês se alimentam bem? Vocês fazem exercícios para que o corpo de vocês tenha vigor para andarem nos caminhos do Senhor? Vocês sabem quais são as enfermidades que geralmente os atacam e sabem como evitá-las? No capítulo que lemos, recebemos alguns conselhos de saúde da palavra do nosso Deus. Veja, está ali em Provérbios, no versículo 22. Porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Deus nos mostra a melhor maneira de viver, a maneira saudável, que é o caminho de viver de acordo com os seus mandamentos. Provérbios 4 reconta as palavras de Salomão aos seus filhos. Veja como começou. Versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. E ao longo destes capítulos iniciais de Provérbios, Salomão ensina a sua família sobre os caminhos do Senhor. Pois ele sabe que chegará o tempo em que os jovens sairão de casa e encontrarão seus próprios caminhos. Então, Salomão insiste. Filho meu, atenta para minhas palavras, os meus ensinamentos inclina ao teu ouvido. Lembre-se sempre desta lição. Lembrem-se, porque essas palavras não são apenas para crianças e para jovens. Todos nos beneficiamos de ter sabedoria de Deus, de ter essa sabedoria lá dentro, no nosso coração, desde a juventude até a nossa velhice. E este é o caminho do Senhor para uma vida saudável, onde o corpo, mente e espírito são agradáveis ao Senhor. Então, irmãos, na tarde de hoje eu prego a palavra de Deus a vocês com o tema: a sabedoria de Deus é saúde para todo o corpo. E esta pregação vai lhes ensinar 4 coisas. A primeira delas, guardar o seu coração. A segunda, purificar a sua boca. A terceira, focar os seus olhos. E a quarta, direcionar os seus pés. Vamos então ao primeiro ensinamento desta pregação. O primeiro ensinamento é guardar o seu coração. E uma boa saúde tem muito a ver com um bom coração. Isso é certamente verdade no aspecto físico, pois se o seu coração tem batimentos fortes e constantes, você tem muito a agradecer ao Senhor. Quando surgem problemas cardíacos, como ataques cardíacos ou problemas cardiovasculares, nós percebemos quão importante é esse pequeno órgão que bombeia constantemente dentro de nós. E o mesmo é verdadeiro para o coração num outro sentido. O sentido espiritual. Ele também é o centro da nossa vida. Como seres feitos à imagem de Deus, chamados a viver em relacionamento com Ele. De acordo com a Bíblia, o coração molda nossos pensamentos, define nossa direção e controla grande parte do nosso comportamento. A Escritura diz que o coração é muito mais do que as nossas emoções. É o centro do comando espiritual de toda a nossa vida. Portanto, o Senhor diz
que a saúde e a integridade do nosso coração são de suma importância. E veja como o Senhor colocou isso logo no topo da lista de verificação médica, no versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele usa a imagem do coração como uma fonte, ou, como em algumas outras traduções, um manancial. E talvez nós, na vida moderna, tenhamos certa dificuldade em entender essa comparação. Veja, de manhã cedo, quando vamos precisar de água para o café, nós apenas abrimos a torneira e a água está lá. Nós não pensamos nada sobre de onde veio essa água. Mas, se pensarmos um pouco, alguns de nós já retiraram água de um poço ou retiram ainda. Por exemplo, alguém que construiu uma casa no terreno distante perfurou um buraco fundo para alcançar o suprimento de água. Felizmente, encontrou uma fonte subterrânea. E então, você valoriza muito essa bênção, porque tudo o que você precisa para um banho, para beber, cozinhar, vai fluir daquele poço precioso. Digo tudo porque a água é o elemento principal dessas tarefas. É assim também que funciona com o nosso coração. Ele está cheio das questões cotidianas da vida. No coração, tomamos inúmeras decisões, pequenas decisões, sobre cada tipo de pessoa que nós seremos. Então, no nosso coração, nós nos perguntamos: o que direi? Como reagirei a esta situação? Como usarei meu tempo hoje? O que eu valorizarei? No coração, então, estão as origens de tudo mais. No coração estão as fontes da vida. E assim, como encontrar uma fonte de água em sua propriedade, o seu coração pode ser bom ou ruim. Porque você pode ir lá e cavar um poço com muito esforço e encontrar a água, mas a água é imprópria para o consumo. Ou então, você pode encontrar uma água própria, límpida, fresca. Da mesma forma, os corações humanos podem ser de dois tipos diferentes. O coração de alguém pode ser um fluxo constante de pensamentos malignos e comportamentos errados. Ou o seu coração pode ser uma fonte confiável de bondade, um suprimento saudável e revigorante. E Jesus nos ensina isso também em Mateus 12. Ele diz: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, o que está no interior é o que conta, seja bem ou mal. E isso nos propõe algumas perguntas. O que há dentro de você? O que está armazenado dentro do seu coração, meu irmão? E pergunto-me com frequência: nós temos considerado o nosso pensar? Nós temos refletido sobre as nossas ponderações? Isso é importante. Poderíamos chamar de fazer auditoria dos nossos pensamentos. Tenha uma ideia sobre o tom e o padrão dos seus pensamentos diários. Percebam, identifiquem como eles são. Identifique como eles são desde que você acorda de manhã cedo até quando você vai deitar de noite. E durante essas horas, no que o coração de vocês tende a estar fixo? O que tem ocupado a mente de vocês? Com certeza,
Ninguém consegue ficar pensando em Deus o tempo inteiro, todos os segundos. Mas você tem pensado em Deus em algum momento do seu dia? Durante as rotinas de um dia de trabalho ou de escola, em um momento de passageiro, um momento de silêncio, entre tarefas, você para e reflete com gratidão sobre como Deus o está abençoando? Ou você pensa em como pode servir a Cristo através do que você está fazendo? Veja, esse tipo de questionamento indicam batimentos cardíacos bons, indica saúde espiritual. Por isso Deus diz: guarda o teu coração. Certifique-se de que o seu coração esteja em boa forma. É verdade que o coração humano é naturalmente pecaminoso. Todos nascemos com corações comprometidos. Ele é assim desde o primeiro dia de que nascemos. Mas há uma premissa em nosso texto. E a premissa é de que os nossos corações foram realmente vivificados e transformados. Em sua graça, Deus nos dá corações novos. Nossos espíritos são renovados através do Espírito de Cristo. Então, o que nós fazemos com esse precioso presente? Observem, irmãos, como a palavra nos dirige para que a ação primária seja defensiva. Guarde o seu coração. Por quê? Porque ainda há muito que pode causar danos a ele. Por acaso, nós fixamos o nosso amor em coisas materiais que podem servir como símbolos sobre aquilo que nós gostaríamos de ser? Coisas essas que podem trazer apenas uma aparência vazia sobre nós mesmos? Por acaso estamos excessivamente ocupados com o nosso trabalho? Estamos focados principalmente na diversão e no bem-estar? Os caminhos dos nossos corações podem facilmente ficar obstruídos e se tornarem insalubres. Como Jesus disse, essas coisas se manifestarão na vida real. Se muito egoísmo estiver armazenado em seu interior, ou então muita inveja, ganância, indelicadeza, então isso será ouvido em suas palavras aos outros, ou visto em como você trata o próximo. Em vez disso, meus irmãos, fortaleça o seu coração com o alimento do céu. Salomão nos disse sobre isso lá no versículo 4. Vejamos. Retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Deus nos dá um coração que é como um vaso vazio. E este vaso está pronto para ser preenchido. E deve estar pronto para ser preenchido com a sua sabedoria. Portanto, você sabe o que Deus está dizendo para você? Irmãos, vocês costumam ter a Bíblia perto de vocês? Ela é uma companheira regular ou apenas uma visitante ocasional? E perto eu digo, não é do lado segurando papel, mas é apegar-se às palavras de Deus, manter a vontade dele no centro da sua vida, ler e meditar na Bíblia. Podemos chamar isso de fazer teologia a semana toda, onde você vai meditar na palavra de Deus, em sua mente, e pensa em como ela se relaciona com tudo o que está acontecendo. Nós lemos agora há pouco em Atos, Pedro parando ao meio-dia para orar. Ele estava meditando no Senhor, estava se aproximando do Senhor.
E nessas meditações, o que Deus tem a dizer sobre os meus arrependimentos? O que Deus tem a dizer sobre o meu trabalho? O que Deus tem a dizer sobre os meus filhos e sobre as minhas amizades? Salmo 119, 11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, irmãos, quando o nosso coração, aquele vaso, está sendo preenchido e tem reservas dessa bondade, ou seja, quando nós diariamente estamos abastecendo ele com as coisas de Deus, isso se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Alguém que ama a Deus tem um objetivo diferente para o seu dia daquela pessoa que não ama o Senhor. Alguém que conhece a Cristo vive de forma diferente, haja dificuldade ou haja bênção. A palavra dá uma nova saúde ao nosso coração e ao todo o nosso ser. E isso é algo que precisa da nossa atenção. Isso é importante demais para que nós negligenciemos. Porque, meus irmãos, sempre alguma coisa vai entrar em nosso coração. Ou ele será preenchido lentamente pelas coisas desse mundo, ou gradualmente preenchido com coisas boas que vêm do Senhor. E aí olhamos e percebemos duas condições cardíacas. Uma termina em morte, a outra leva à vida. Portanto, meus irmãos, guarde o seu coração, e então Deus os abençoará a vida de cada um, de dentro para fora. Vamos agora à segunda coisa que esta pregação ensina: purificar a boca. Salomão volta-se para a segunda parte do corpo que mais precisamos cuidar, a nossa boca. E por que a boca? Bom, nós temos ouvido com certa frequência sobre a boca. E nós aprendemos que nós podemos pecar com a boca com muita facilidade, com muita fluência. Mas é também com a boca que podemos servir a muitos propósitos bons e santos. E eu lhes recomendo, meus irmãos, mais tarde, leiam alguns outros capítulos de Provérbios, como o capítulo 15 ou o capítulo 25. Você verá muitos versículos que se referem à higiene verbal. Deus quer ensinar sobre um falar saudável. Porque, de fato, quando abrimos a boca, também muito mal pode jorrar de nossas bocas. Por isso, Provérbios nos alerta contra o orgulho, alerta contra a fofoca e discussões inúteis. Provérbios condena a revelar os segredos de outras pessoas ou então espalhar calúnias. Proíbe-nos de falar com ira e nos adverte contra abrir a boca no momento errado. Em nosso texto, Deus ensina: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. E a primeira coisa em relação à boca que ele trata é a desonestidade das nossas palavras. Porque mentir é uma função básica da natureza pecaminosa do nosso ser. Crianças, talvez vocês mentiram para o pai de vocês em relação ao que vocês estavam fazendo na tarde do dia anterior. Ou um marido ou uma mulher mentiu para o seu cônjuge sobre o que está realmente acontecendo consigo próprio. Ou um trabalhador pode estar mentindo para o seu funcionário a respeito das coisas que é de responsabilidade dele mesmo. Também tem alguns irmãos que podem dizer:
mas eu não sei mentir, eu tenho muita dificuldade. Quando eu começo a pensar, eu já fico todo corado. Ou então talvez tem outros irmãos que falam: eu nem lembro a última vez que eu menti. Mas sejamos honestos, meus irmãos. Mentir é o que os pecadores fazem de melhor. Veja, com palavras nós derrubamos pouco a pouco o próximo. Com mentiras, nós nos protegemos e promovemos a nós mesmos. E ainda, se for útil aos nossos propósitos, damos à verdade aquele toque sutil de mentira. Portanto, também precisamos desta lição de saúde. Nosso versículo menciona lábios perversos. Pois todos descobrimos que é muito fácil compartilhar fofocas, não é mesmo? Mas também sabemos que é muito fácil receber fofocas. O que vocês fazem quando vocês ouvem uma fofoca? Vocês combatem e param ela ali? De uma forma maldosa, gostamos de nos deter em como as outras pessoas não têm as suas vidas tão bem organizadas como nós temos, ou como nós achamos que temos. Mas é claro, do conforto do nosso lar, assentados em nosso sofá, é muito fácil criticar outra pessoa, zombar da sua aparência ou julgar a sua família por alguma coisa. Outras vezes também fazemos com que nós parecemos os melhores. Tornamo-nos sempre o personagem principal das histórias que contamos. Ou então, nós nos comprometemos com coisas que sabemos que não vamos conseguir cumprir. Irmãos, limpem as suas bocas de tais coisas. Pois, se a sua boca foi purificada pelo Espírito Santo, irmãos, há muitas outras coisas melhores para estarem na boca de vocês. E então, vocês terão muito mais tempo para um falar saudável. Então, pensemos, qual é a maneira piedosa de usar nossas bocas? Qual é a maneira saudável de falar? Novamente, o restante de Provérbios nos mostra o caminho. Ensina que nossas palavras devem ser marcadas por honestidade, pela verdade e pelo amor. Nossas palavras devem ser poucas e bem ponderadas. Nossas palavras devem ser calmas e cuidadosas. Então, Deus diz que nossas palavras podem ter o poder de vida para restaurar e curar. Não é maravilhoso? Em vez de causar dano, nossas línguas podem ser usadas por Deus para abençoar o seu povo. Por exemplo, Provérbio diz que para falar uma palavra no tempo certo. Então, palavras saudáveis, ditas no momento correto, podem acalmar a ira de alguém, podem suavizar o seu medo. Suas palavras saudáveis podem persuadir alguém a fazer o que é certo. Palavras saudáveis podem fazer um irmão voltar para o caminho certo. Podem apontar uma irmã para Cristo. E às vezes, meus irmãos, apenas um pequeno elogio, um elogio amoroso, pode ser uma bênção para uma pessoa. Pode mudar a atitude daquela pessoa em direção à alegria. Portanto, neste exame espiritual, Deus nos pede para fazer uma rápida coleta da amostra em nossa boca. Peguem, irmãos, peguem e observem. Observem que tipo de palavras tem saído da boca de vocês. Pensem em sua linguagem nos diferentes ambientes e situações. Como são as palavras de vocês quando vocês estão no trabalho,
quando vocês estão entre os que não são cristãos, ou quando vocês estão praticando esportes, jogando jogos, quando vocês estão entre os amigos, quando vocês estão no estacionamento ou na mesa de jantar. Como vocês têm medido e falado? Que palavras saem de sua boca em suas conversas mais íntimas? Mais íntimas? O Senhor está lá, ouvindo as palavras nos recônditos mais íntimos. São palavras saudáveis? Ouçamos mais uma vez o nosso Salvador, o que ele nos ensinou em Mateus 12. Porque a boca fala do que está cheio o coração. É desconfortável pensar nisso, mas damos às outras pessoas uma ideia muito clara sobre o que vive em nós simplesmente pela forma com que falamos. O que nós costumamos conversar em geral? Qual é tipicamente a primeira coisa que nós queremos dizer quando começamos a falar? Para onde nós gostamos de direcionar as nossas conversas? Lembremos, a boca fala do que está cheio o coração. E nesse versículo, você pode ouvir novamente sobre a importância do coração. E Jesus destaca como uma válvula de escape do coração o derramar de palavras. Um coração que ama a Deus transbordará em louvor e gratidão ao nosso Deus. Um coração que ama outras pessoas transbordará em verdade graciosa, encorajamento e graça. Portanto, considere a saúde de suas palavras e peça ao Senhor que continue purificando a sua fala. Agora, o terceiro ensinamento: focar os seus olhos. É hora de uma terceira área do exame espiritual. Vamos nos voltar para os olhos. Assim, quando vamos ao oftalmologista, que coloca aquelas letrinhas para nós enxergarmos, ele nos pergunta: o que você está vendo? O Senhor também quer saber: o que você está vendo? O que você está colocando diante dos vossos olhos? Veja o que Salomão diz: os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Porque, meus irmãos, o que você costuma escolher olhar é muito revelador. As coisas que contemplamos e os objetos que admiramos podem se apoderar de nós. E neste mundo, há muito que atrai a nossa devoção, muito que atrai os nossos olhos. Um exemplo óbvio são os dinheiros e as posses, são as coisas materiais. Vemos o que os outros têm, vemos suas casas, vemos suas férias, vemos os seus carros, suas oportunidades, e nós queremos isso para nós também. Mas olhe o que Deus nos diz no Provérbio 17, 24. Mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra, sempre olhando, frequentemente invejando. Ou até nós já tenhamos essas coisas, mas agora nós continuamos a olhar para essas coisas, a admirá-las e a nos sentir bem por causa destas coisas. Mas em vez disso, meus irmãos, Salomão diz: os teus olhos olhem para a frente. Fixem os seus olhos em um tipo diferente de tesouro. Uma outra atração é a comida e a bebida, e talvez especialmente a bebida. O prazer que o álcool traz, a fuga que ele promete, atraem o nosso olhar.
Mas Deus adverte, em outro provérbio, 23, versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Não sejam escravizados pelo vinho, meus irmãos. Não sejam escravizados pela cerveja. Não sejam escravizados por nenhuma bebida. Também não se deixem escravizar pela comida. Não se deixem escravizar por coisa alguma que são belas aos olhos. Mas fixe o seu olhar diretamente à frente. Os próximos 2 capítulos em Provérbios descrevem uma terceira atração em nossa visão. É a tentação do adultério. No capítulo 7, Salomão descreve um rapaz que se encontra com uma mulher sedutora. Ela está vestida de uma forma provocante e é difícil para ele desviar o olhar. Mas os teus olhos olhem para frente. Desvie o olhar daquela mulher ou até daquele homem que está andando na rua. Desvie o olhar daquele anúncio de revista ou daquela vitrine de loja que é escandalosa. Mantenha o seu olhar bem longe daqueles sites pornográficos. Estes são lugar que os seus olhos nunca se fartarão. Nunca haverá pornografia suficiente para satisfazer. Portanto, fechem os seus olhos para isso. E há muito mais, é claro, que pode nos dar uma visão embaçada. Veja, nós podemos invejar ao próximo, e isso vai embaçar a nossa visão. Ou então, podemos ficar obcecados por coisas que queremos assistir também. Vídeos intermináveis de carros, vídeos de lutas, de perseguições policiais, de motos, de esportes. Ou então tutoriais infinitos para ter uma pele melhor. Dicas intermináveis para condicionamento físico. Ou até demasiados vídeos sobre educação. Cristo é incisivo em sua advertência em Mateus 6, versículo 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Isso significa que as coisas que os nossos olhos costumam a olhar têm muito a ver com a nossa saúde espiritual. Então, o que vocês amam contemplar e assistir? Vejam, meus irmãos, aquilo que nós estamos olhando está entrando em nossos corações e nossas mentes. Então, o homem se torna aquilo que contempla. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Tenham olhos bons, meus irmãos. Tenham olhos bons. Mas como? Como nós cultivamos os nossos olhos para que eles fiquem bons? Olhe para coisas boas. Ocupe a sua mente com tudo o que é admirável e louvável. Salomão diz: Filho meu, atenta para minhas palavras. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Aqui está novamente aquele tema de focar em algo melhor, de focar nas coisas de Deus. Encontre uma maneira de colocar as palavras dele diante de você com mais frequência. Comprometa a passar esse tempo pela manhã, ou usar seu tempo no ônibus, ou trem, ou no intervalo do almoço. Veja o que lemos também em Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, olhe para Ele.
Fixe a sua visão em Cristo. Fixe a sua visão no seu Salvador, no seu Rei. Porque fixando o seu olhar nele, certamente Cristo o guiará. Cristo o perdoará. Ele até abrirá os seus olhos e renovará a sua visão. Em oração, adoração e confiança, fixe seus olhos nele, e ele lhe mostrará para onde ir. Chegamos então ao quarto ensinamento: direcionar os seus pés. Então temos que a vida é uma jornada, certo? E é assim que costumamos falar dela e nas ideias bíblicas também. Salomão sabe que seu filho logo começará a sua própria vida. Então, ele diz: pondera a vereda de teus pés, e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Irmãos, vocês precisam escolher a jornada que vocês vão seguir. Escolham com cuidado. E pense por um momento sobre a estreita conexão entre os nossos pés físicos e reais e o nosso caminho espiritual. Existe uma ligação. Existe uma ligação entre a sola dos nossos pés e as nossas almas. Quer ver? Quais são os lugares onde escolhemos passar o nosso final de semana? Quais são as pessoas que costumamos passar mais tempo? Para onde nós amamos ir com os nossos pés? O caminho de nossos pés pode dizer muito sobre onde estamos realmente indo. Primeiramente, meus irmãos, o nível mais básico. Nossos pés nos levam para o culto solene, a adoração pública ao Senhor todos os domingos? Nossos pés sobem à casa de Deus sempre que temos a oportunidade? Ou então, sempre que somos convocados a nos apresentar ao culto da manhã, sempre que somos convocados também a nos apresentarmos no culto da tarde? Os nossos pés também nos levam para lugares onde nós podemos desfrutar a comunhão cristã? Vejam, meus irmãos, nós temos vivido um tempo de grande bênção. Nós agora podemos voltar a almoçar junto, a estarmos juntos, a termos mais tempo de comunhão no domingo. Seus pés lhes têm mantido na comunhão dos santos, nas oportunidades que Deus dá para que vocês tenham comunhão no povo? Nossos pés. Nós queremos ir a lugares onde possamos receber a bênção do amigo piedoso, pessoas que nos ajudam, que compartilham a fé conosco. Nós devemos querer isso. Todos nós temos o que a Escritura chama de caminhada da vida. Então, o que define o seu caminho agora? Certifique-se de que o caminho que você está agora não seja um beco sem saída. Não seja um desvio inútil que não o aproxima de Jesus Cristo. Mas saiba que Deus nos abençoará quando movermos os nossos pés em seus caminhos. Portanto, como está no versículo 22, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Sejam inabaláveis. E Hebreus 12 exorta-nos também.
Fazei caminhos retos para os vossos pés. Pois a sua vida é uma jornada, e toda jornada é feita de milhares de escolhas. No meio da jornada temos que parar e perguntar: que caminho seguirei? Que trilha vou seguir hoje? Eu quero ir com Cristo. Quero me aproximar de Deus e continuar me aproximando cada vez mais, até aquele dia em que poderei entrar na sua presença completa. Mais uma vez, Hebreus 12, versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos cerca, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados, o Senhor Deus nos chamou para a sua glória através de Cristo Jesus. Este é o caminho em que temos que permanecer. Não deixe nada fazê-lo tropeçar. Não deixe que nada o impeça de continuar neste caminho. Mas continue com perseverança, com os olhos fixos no objetivo, pois então o Senhor o levará para casa. Ao iniciarmos uma nova semana, meus irmãos, saibamos que essas palavras são vida para quem as acha. Essas palavras são rica bênção para quem as pratica. As palavras de Deus são vida e saúde para hoje, agora e para sempre. Amém.